para te ver campeão, para te ver ganhar. Vamos, 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 Vasco. Hoje eu vim te apoiar e tô feliz. Quando o Laureano aparece com o martelo na mão, é porque, o martelo foi batido e tem jogador sacramentado, fechado com o Vasco da Gama. A gente vai falar muito aí sobre a situação aí de reforços aí. O 11º reforço do Vasco da Gama pintando aí para o ano de 2023, um Vasco da Gama forte, um Vasco aí para brigar por coisas grandes em 2023. E não vai parar por aí, certo? Vasco com duas prioridades aí extraordinárias aí para poder fechar o time para o campeonato estadual. E quando chegar abril, vai abrir aí a próxima janela, aí, a janela do meio do ano, né? Melhor dizendo, em junho, aí o time vai ficar mais forte. E a gente vai falar bastante sobre essa situação do jogo de amanhã no Kleber Andrade, envolvendo aí Vasco da Gama e Volta Redonda, o Vasco com alguns problemas aí confirmados para esta partida aí. O Vasco aí com 3 desfalques. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliação do nosso conteúdo e ativem o sininho. Vamos começar aqui falando sobre o jogo de amanhã. O Vasco da Gama enfrenta o Volta Redonda. Laureano, qual o horário da partida? Às 20 horas. Será transmitido aonde? Todos os jogos que o Vasco for mandante, exclusividade lá do Casimiro, na Cazé TV. Mais de 15 mil ingressos vendidos para essa partida. Casa cheia lá no Espírito Santo. E o Vasco da Gama aí buscando o G4 já nesta rodada aí do Campeonato Carioca, certo? O Vasco a 2 pontinhos ali do G4. E sabe qual é a equipe que abre o G4? É o próprio Volta Redonda. Se o Vasco vencer o Volta Redonda, o Vasco já ultrapassa o Volta Redonda e um tropeço aí do Botafogo já coloca o Vasco ali na zona ali da semifinal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Vasco com alguns desfalques aí. Nenê não viajou, não atua aí. O Vasco também com problemas aí com relação a mais 2 jogadores aí. O nosso Jair também não viajou, problema aí viral, tá com gripe, né? E o Oreliano que sente dores na coxa. Então a provável escalação do Vasco aí com novidades, o Gabriel Peck jogando aí, confirmadíssimo, e o Figueiredo jogando aonde que a gente gosta, lá na ponta esquerda. Então é o seguinte, Ivan no gol, Pumita Rodrigues, Robson Bambu, Léo Pelé, Lucas Piton, Zé Gabriel, Alex Teixeira, Gabriel Peck, Figueiredo e também o Pedro Raul. Essa é a equipe do Vasco da Gama. Falando sobre a situação aí de reforços, tá? Já vou passar aqui para vocês, vocês podem me cobrar. Deverá ser anunciado ainda hoje, porque o Vasco está nesse momento aí reunido com dirigentes do Atlético Tucumã. O Vasco fez uma nova proposta pelo jogador Capasso, $1.300.000 por 50% dos direitos econômicos do jogador. A gente já tinha falado aqui que o Vasco fechou, o Zé Colmeia também confirmou essa notícia, veio em primeira mão dele, o martelo está batido aqui, Vasco da Gama, 11º reforço aí, Manuel Capasso chegando, aí o pessoal ou vai aturar ou vai surtar a turma que torce contra.
bom zagueiro, de excelência aí, por detalhes que pode ser anunciado hoje. O seguinte, meus amigos, uma vez já sacramentada a situação aí envolvendo o Manuel Capasso, o Vasco volta suas forças aí para 2 jogadores lá na Argentina, certo? A gente vai falar aqui de Santiago Reis, tá? O jogador que é destaque do Huracan, aguarda uma proposta aí do Vasco da Gama. O Vasco mandou também olheiros, scouts para fechar essa negociação. Lembrando que o Huracan precisa aí de grana, aceita negociar e já falou publicamente, né, que aguarda uma proposta do Vasco da Gama. O Vasco chega firme e forte, não apenas para poder trazer um xerifão, mas para poder trazer um cão de guarda, Santiago Reis, que tem números absurdos com a camisa aí do Huracan. Desarme aí, roubadas de bola, fantástico, né? Um dos líderes aí do campeonato argentino aí. Bom, o seguinte, a gente tomou conhecimento que o Vasco da Gama também mandou aí olheiros para poder verificar 2 jogadores. A gente falou aqui sobre o atacante Matheu Riteg, né? Excelente atleta, está no nível do Pedro Raul aí, jogador que pertence ao Boca, que atua no Tigres, que é o atual artilheiro do campeonato argentino, aí fez 28 gols com a camisa aí do time argentino, do Tigres. O Vasco da Gama aí trazendo uma sombra para o Pedro Raul. Situação aí que deu uma avançada também foi do zagueiro lá do Milionários, hein? É, isso mesmo. Andrés Linas, certo? Andrés Linas aí, o Milionários e o Vasco da Gama tá chegando num acerto aí. O Vasco trazendo logo 2 zagueiros aí para uma posição que muito preocupava nós, torcedores dos maltinos. E para finalizar, tá? Para finalizar aqui, a situação do camisa 10, Acosta, tá? O jogador está cada dia mais próximo aí do Vasco da Gama. Excelente jogador que joga lá no Cincinnati, na Major League Soccer. Deu uma evoluída aí, o jogador foi oferecido, certo? E, ó, o Vasco está montando um time sinistrão. Um time aí para brigar por coisas fortes aí, e a gente não está nem falando de cereja no bolo que deve chegar aí até o mês de junho. Perfeito? Então, vamos aguardar, vamos torcer, as coisas estão evoluindo e capacitou. Martelo batido. Santiago Reis está chegando e as coisas estão melhorando aí. Estou gostando de ver. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Um beijo do Gordo e tamo junto aí, galera. Aquele abraço aí. Valeu.